Deus é bom, né? E graça e paz, irmãs. Eu estou muito feliz e até emocionada. Alguém falou assim para mim aqui embaixo: Ah, Juliana, se você subir lá em cima, você vai chorar. Então, assim, se eu chorar, tá de boa, né? Tá todo mundo sabendo. Estou muito feliz, muito mesmo. Deus, né? A gente vai falar de coração, então Deus conhece o meu coração e sabe o quão real é essa palavra. Estou muito feliz de ver esse auditório completo, né? De cada uma de vocês, porque esse culto hoje, ele foi preparado para cada uma de nós, né? Porque nós somos preciosas, porque nós somos amadas por esse Deus maravilhoso. E estou muito feliz também, porque a convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Eu sei que ela não conhecia a gente, mas a gente a conhecia e conhecemos hoje pessoalmente e é muito melhor do que nós imaginávamos, né? Uma pessoa sem palavras, vocês vão conhecê-la aqui. E até a Natália pediu para eu apresentá-la, eu falei, mas eu tenho essa honra, nem posso, né? Uma pessoa assim, tão especial, que a gente, com muito carinho, pensamos desde o ano passado, né? A Nath, principalmente, que idealizou, né, esse culto, né, esse tema. E a gente não podia pensar em outra pessoa a não ser a Roseni. Roseni, queria chamar você aqui na frente, dizer que nós, a alegria imensa que todas nós temos aqui de te receber. A Roseni, ela tem muitos títulos, e eu não vou nem conseguir dizer todos aqui, desculpa. Posso esquecer algum, mas ela, dentre um dos mais importantes, que foi por meio de qual nós a conhecemos, ela é a coordenadora do curso lá, do Celebrando a Recuperação da IBAB, curso esse que nos abençoa aqui na igreja, porque durante muitos anos nós ministramos também. Então, dizer que nós estamos muito felizes. A casa é sua, seja muito bem-vinda neste lugar, tá? E que Deus, tenho certeza, gente, eu não tenho a menor dúvida que Deus vai falar muito aos nossos corações essa noite, ou essa tarde. Tá ali do lado, ó. Não, tá ali já. Gente, como vocês estão lindas daqui! Uau! Que privilégio meu em estar aqui com cada uma de vocês. Que a graça e a paz do nosso amado Deus continue aquecendo os nossos corações. Ele é bom, Ele é bom. É muito interessante. De fato, pessoalmente eu não conhecia as líderes, as queridas, mas existia já um elo no nosso coração. E no caminho de Osasco para cá, que demorou muito tempo, mas muito tempo, meu coração foi se aquecendo, porque eu acredito que muita oração foi derramada no nosso encontro. Muita oração, e quando eu fui chegando, meu coração foi se aquecendo. Depois de uma tarde bem atribulada para sair de Osasco até aqui, queridas, a boa mão de Deus está conosco. Queria dar as boas-vindas para todas vocês. Que grupo lindo de mulheres. Então, eu, na verdade, achei que era uma reunião pequenininha. E então, quando eu cheguei, eu vi tantas mulheres saindo. Falei, deve estar indo para um outro culto. Mal sabia eu que a honra é minha de falar para todas vocês. Jesus amava falar com pessoas de carne e osso. Jesus, aqui é considerado, Osasco é considerado periferia. Aqui é considerado periferia? Jesus ama a periferia. Jesus ama a periferia. Ele escolheu nascer na periferia de Nazaré. Nazaré era um lugar muito simples. Um lugar muito simples. Quando o Messias foi predito e os religiosos olhavam, falavam, não, Jesus não é o Messias, porque pode alguma coisa boa nascer de Nazaré? Né? Se Jesus tivesse nascido ali em Osasco, há um tempo atrás, falaram, mas claro que ele não é o Messias, imagina que ele ia nascer em Osasco. Jesus ama a periferia, ele nasceu na periferia, ele ficou na periferia, o crescimento dele foi, e o ministério dele foi num lugar também, não foi em Jerusalém, né? Foi na periferia. Então, queridas, é uma honra estar com vocês, e o tema que foi escolhido chegou muito no meu coração. Guarda o teu coração. E nós somos privilegiadas com uma arte muito bonita, né? Com poesia. Esse encontro foi muito bem pensado. Nós podemos nos sentir muito bem que alguém pensou na gente para fazer a arte,
o lanche que vocês tomaram, o que foi aquilo, hein? Gente, que fartura! Que fartura! Deus é bom. Pessoas investem em nossa vida. Pessoas investem no nosso caminhar com o Pai. E o texto que me veio à mente, como não tinha como não vir, quando me deram o tema para falar, está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O tema para o nosso encontro foi muito bem pensado, e eu acredito que foi pensado nesse versículo, que é de um homem muito sábio, um homem dos mais sábios que pisou na terra, além de Jesus. E ele fala, no capítulo 4, versículo 23, ele fala assim, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Tem uma outra tradução que fala que do coração jorra as fontes da vida. E queridas, quando nós pensamos em coração, nós pensamos no coração, não é? E não está errado. Ele que bate, ele que alimenta todo o nosso corpo. Mas para um judeu, o coração é nas entranhas. O coração é nas entranhas. O coração está aqui. Independente do lugar geográfico, Deus diz que nós precisamos guardar. O que é esse coração? E eu pensei em 5 áreas que mostram onde está, qual é o cuidado que eu preciso ter. O primeiro deles, que eu queria partilhar com as irmãs essa tarde, é que o coração pode ser a identidade. Guarde a tua identidade. Guarde quem eu digo que você é. Deus diz que eu sou, que você é uma filha amada dele. Guarde a tua identidade. Queridas, quando essa parte vai se alinhando, quando essa parte vai ficando clara, toda a nossa vida flui. Então, a primeira área do coração que eu gostaria de partilhar com vocês hoje à tarde é: guarde a tua identidade. Você não é a pessoa que esqueceu das coisas, uma esquecida. Você não é minha mãe, quando era pequenininha, falava: filha, você é tão devagar, parece uma lesma. Você não é aquela pessoa que não aprende as coisas, cabeçuda. Você é o que Deus diz que você é. Você é uma filha amada de Deus. Faz toda a diferença. Você não é aquela cabeçuda, você não é a lesma, você é aquela devagar de entender. Isso são características que podem ser trabalhadas. A tua identidade é o que Deus diz que você é uma filha amada dele. Guarde o teu coração significa guardar a tua identidade. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar essa identidade. Ele levou o nosso pecado. Quando eu entendo que Ele é o meu Salvador, não tem nada contra mim. Não tem culpa. Na verdade, queridas, a culpa é algo que vem do inferno. O que a Bíblia fala é de um arrependimento segundo Deus. A culpa é algo que faz com que eu fique fazendo a mesma coisa. A culpa é quando eu acho que eu sou tão boa que eu nunca pude ter feito isto. O arrependimento, segundo Deus, faz com que eu entenda, faz com que eu entregue aquela área, que eu peça perdão a Deus e eu continue minha caminhada. Você é uma filha amada de Deus. Primeiro ponto, para guardar o meu coração, eu preciso entender que a minha identidade
não é o que dizem sobre mim, é o que Deus diz sobre mim. Amém? E Deus diz que Ele me ama. Deus diz que Ele morreu por mim. Deus diz que se fosse somente eu, Jesus Cristo morreria por mim. Queridas, quando Deus disse isso sobre Jesus, Jesus Cristo, Ele fica durante 30 anos, e aos 30 anos Ele é batizado. Vem uma pomba sobre Ele e diz: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Em outra tradução fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. A primeira declaração divina sobre Jesus é que Ele era um filho amado. No momento que eu entrego minha vida, no momento que eu o conheço como meu Salvador, eu posso falar isso com propriedade. Aí, Jesus Cristo, logo depois do batismo, Ele vai para o deserto para ser tentado. E a primeira área que Satanás o tenta é: se você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, está fazendo aqui com tanta fome. Por quê? Está com fome por quê? Se você é filho de Deus. É melhor você cuidar de você, faz aí dessas pedras, faz pão, porque o teu pai não está aí para você não. Acho que você não é filho de Deus. Satanás continua fazendo a mesma coisa hoje em dia. Se você é filha de Deus, por que é que o filho está envolvido em dependência química? Se você é filha de Deus, por que o teu marido te trata assim? Se você é filha de Deus, e aí vai. Mas, queridas, para eu guardar o meu coração, eu preciso da convicção de que sou uma filha amada de Deus. Tudo bem essa primeira parte? Para guardar o meu coração, eu preciso entender a minha identidade. Segundo ponto, do entendimento de que eu sou, para eu guardar o meu coração, eu preciso guardar a minha serenidade. O segundo atestado, para eu guardar o meu coração, de que eu estou guardando o meu coração, eu preciso entender a serenidade. Minhas irmãs, eu sou tão grata a Deus pelo século 21. Nós, mulheres, podemos votar. Nós, mulheres, podemos pilotar avião. Nós, mulheres, podemos ser engenheiras. Nós, mulheres, não tem um lugar onde nós não podemos estar. Isso não foi assim. Muitas pessoas lutaram para que tenhamos essas regalias que somente os homens tinham. Porém, eu percebo que com tudo isso que Deus está nos dando, nós estamos perdendo a nossa serenidade. Nós estamos nos intoxicando com as mídias sociais. Nós estamos nos intoxicando com, como chama esse programa que eu vi ontem? Balanço Geral. Estamos nos intoxicando com tantas coisas. Para eu guardar o meu coração, eu preciso guardar a identidade de quem diz que eu sou. E eu preciso guardar esta área tão importante que Deus nos dá, que é a serenidade. Minhas irmãs, você sabe que os teus filhos podem guardar as roupinhas deles e você não tem que ir correndo, guardar toda a roupinha dos seus filhos de 30 anos? Alguém diz para vocês? Outra coisa, vocês adivinhem que quando não dá para lavar a louça, a gente deixa ela lá, ela não some. A gente lava uma outra hora. Vocês sabem que se você deixar, não conseguir, por alguma razão, fazer a janta, vocês adivinham que o marido de vocês consegue ver no Google como é que frita um ovo? Minhas irmãs, eu estou usando esses exemplos que são engraçados, mas nós achamos que sem a gente o mundo para, né? Nós achamos que sem a gente o mundo para. E isto não tem necessariamente a ver com cuidado. Tem a ver, como a gente não sabe quem a gente é,
nós não sabemos que somos filhas amadas de Deus, a gente tem que fazer. Fazer. Queridas, a serenidade é básica para guardar o coração. Se eu não tenho serenidade, eu não estou guardando o meu coração. Serenidade. Irmã, querida, amiga, tem muitas pessoas aqui, muitas pessoas que trabalham com pessoas daqui. Você tira tempo para você? Mas não dá de jeito nenhum, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Pois olha, o Salvador do mundo tirava tempo para olhar os lírios do campo, para olhar as aves do céu. Ele sentava e olhava a natureza. Ele morava na periferia, de fato. Nazaré era a periferia, mas era uma periferia linda. E ele provavelmente subia no Monte Hermon, no Tabor, onde ele morava, para olhar a natureza. Minhas irmãs, não tem como guardar o coração na correria que nós nos encontramos. Na correria que nós estamos nos perdendo da gente mesmo. Nós não temos vida lúdica. Nós não olhamos o nascer do sol mais. Nós não olhamos o pôr do sol. Nós não olhamos plantas nascendo. Nós não olhamos o belo. A Bíblia fala que antes de Jesus, o que atestava, como que as pessoas antes de Jesus sabiam, antes da palavra escrita, como que as pessoas sabiam que tinham Deus? Pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E hoje em dia nós temos a palavra, graças a Deus, mas por que a gente não continua guardando o nosso coração e olhando o belo, olhando o lúdico? Minhas irmãs, não tem como guardar o nosso coração se nós não sabemos quem nós somos, quem diz Deus que eu sou, e sem guardar uma vida de serenidade, sem guardar uma vida de serenidade. Jesus Cristo, ele apreciava o belo, ele olhava os lírios do campo, ele apreciava a presença de criança. Ele apreciava a presença de criança. Muitas de nós aqui não somos casadas. Muitas de nós aqui não temos filhos. Mas como é gostoso ter sobrinho. Depois a gente chega para a mãe, não? Como é gostoso ter sobrinho. Como é gostoso ter neto. Ter neta. Olhar, é tão simples a vida para eles. De uma poça d'água eles fazem um brinquedo. Eles são tão criativos. E a Bíblia fala que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos ver o reino de Deus. E eu sei que muitas de nós temos filhos e a vida fica tão agitada com os filhos, com o marido. Mas, irmã, você tem massa cinzenta. Arranje um tempo para apreciar o belo. Arranje um tempo para ver Deus na beleza da natureza. Eu não tenho como guardar o meu coração se eu ficar intoxicada com todas as notícias que vêm, da vizinhança, do governo. Eu não tenho como guardar o meu coração sem parar e ser revigorada pela beleza de tantas coisas. Glória a Deus. Amém. Terceira maneira de guardar o meu coração. Queridas, nós não temos como guardar o coração sozinhas. Todas nós precisamos, nos celebrando, nós falamos que é uma madrinha. Alguém com quem eu possa abrir o meu coração, de tal forma que eu não caminhe sozinho. Não tem a ver com não tem a ver com os amigos do Instagram, não tem a ver com os amigos do Facebook, porque precisa de ser amigos que tenham carne e osso. Precisamos de pessoas com quem caminhar. Jesus Cristo, nos evangelhos fala que ele mandou uma hora, ele mandou 70 pessoas para fazer um ministério. Tinha 70 discípulos. Dos 70, tinham mais 12
com quem ele caminhava, de mais perto. Dos 12, tinham 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3 tinha um, que era o João, que era aquele amigo muito próximo a ele. E Jesus era Deus. Minha irmã, eu não tenho como guardar o meu coração se eu não tiver uma irmã, alguém de confiança com quem eu possa abrir as minhas questões. Eu preciso ter pelo menos uma pessoa que eu possa abrir o meu coração, que eu possa falar. Vai ser uma pessoa de confiança, não pode ser uma pessoa fofoqueira. Que você abre a sua questão e depois todo mundo está sabendo. Nós precisamos de alguém próximo com quem caminhar. Eu entendi hoje que nós já estivemos celebrando, quem isso a gente não pode ter, eu não sei o que as irmãs têm aqui, mas um programa, alguém, um grupo de apoio, nós precisamos. Eu não tenho como guardar o meu coração se eu não acreditar no que Deus diz que eu sou uma filha amada de Deus, sem ter um tempo de serenidade, frequentemente, e sem ter pessoas próximas. Pelo menos uma pessoa que eu possa abrir o meu coração. Queridas, tudo que é segredo consome a nossa vida. Segredos, eles consomem. Quando eu abro o meu coração para aquela situação que aconteceu um tempo atrás, que eu não contei para ninguém, eu começo, a palavra de Deus diz assim, que quando eu confesso meus pecados, eu sou perdoada. Quando eu confesso para Deus os meus pecados, eu sou perdoada. Se eu confesso para alguém de carne e osso, eu sou curada. A cura vem pela partilha. A cura vem pela palavra. Nós achamos que foi Freud que falou, né, que a palavra cura. Ele também falou, mas na minha opinião, ele copiou de Tiago. Isso é velho. Que eu confesso para Deus, eu sou perdoada. Mas eu confesso para alguém de carne e osso, eu sou curada. Não há como guardar o meu coração se eu caminho sozinha. Caminhar sozinha é um pecado. Porque Deus não nos fez dessa forma. Tudo que é vivo está ligado com alguma coisa. Tudo que está vivo. Relacionamentos é um plano que Deus tem. Em Gênesis 2:28, Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E nós sempre usamos aquele versículo para casamento. Mas é muito mais do que isso. É muito mais isso. Tem pessoas solteiras que não estão sozinhas. Que tem pessoas com quem ela caminha. E tem gente casado que está muito só. Porque ali, o que estabelece é que eu preciso do outro. Vamos fazer um exercício aqui sobre esse versículo. Jesus falou que não era bom que o homem estivesse só. Deus disse que não é bom que o homem estivesse só. Foi antes da queda ou depois da queda? Foi antes. Eu sempre achei que foi depois da queda. Porque uma área da minha recuperação é religiosidade. Religiosidade é algo perigoso. Não dá para guardar o coração se eu sou religiosa. Eu guardo as regras, mas não o meu coração. Então, como uma pessoa religiosa, eu sempre achei que ficar contando para as pessoas, basta eu contar para Deus. Mas foi Deus que disse para Adão que não é bom que ele estivesse só. Mas Deus vinha toda tarde, tomar o café da tarde com ele. E por que ele falou? Porque Deus é de outra ordem. Nós podemos e devemos falar com Ele, mas o abraço quem vai me dar é essa irmã. Mas o abraço quem vai me dar é essa irmã. E nós podemos ser pessoas que abraçam bem como pessoas que são abraçadas. Então, para guardar o meu coração, eu preciso saber quem eu sou. Né, no celebrando, falamos, eu sou uma filha amada de Deus. Eu vou falando, isso vai penetrando, vai penetrando. Eu preciso cuidar da serenidade. Eu preciso guardar essa interdependência. E, queridas, para eu guardar o meu coração, e está aí uma coisa que eu acho tão difícil, o meu quarto ponto. Eu preciso, e está ligada com o terceiro ponto, ser vulnerável. Irmãs,
eu sempre vejo, né, nós sempre falando, não, esta pessoa, ela é o escudo da família. Esta pessoa, ela é a muralha da família. Esta pessoa é a guerreira. Esta pessoa, e a gente acredita que somos nós. Irmãs, nós temos qualidades preciosas. Os nossos maridos morreriam se tivessem um filho, né? Eles mal conseguem ter gripe. Imagine, né, dar à luz um filho, né, parir uma criança. Então, nós somos realmente fortes em termos de dor, nós temos aquele sexto sentido, e graças a Deus por isso. Mas, queridas, quando eu achar que a minha família desmorona, que eu tenho que cuidar de tudo e de todas, quem desmorona sou eu. Guardar o nosso coração é ser vulnerável. Guardar o nosso coração é falar, eu não dou conta de fazer tal visita para tal pessoa. Não dou conta de eu vou orar pela pessoa, quero o bem dela, mas eu não vou. Porque essa pessoa é uma pessoa que demanda muito. Entende? Não tem pessoas que demandam muito? Não dá para levar para a parte espiritual. Então, nós oramos por essa pessoa, mas nós não vamos lá. E muito menos convidar para a nossa casa. Deus fala que é para nós amarmos a todo mundo. É o amor agape, o amor sacrificial. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. Mas gostar é outra história. Gostar, o filéu, tem a ver com pele. Nos ensinaram que, para nós sermos pessoas de Deus, temos que convidar todo mundo, o tempo todo, para a nossa casa. E nós não damos conta fisicamente falando, emocionalmente falando. Tem pessoas que são muito queridas, mas nós não somos íntimas. Não tem afinidade. E sabe de uma coisa? Para muitas pessoas, nós não somos íntimos também. Muitas pessoas não vão nos convidar. E tudo bem, irmãs. Amém? Porque existe algo chamado o filéu. O agape é para todo mundo. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. Mas intimidade, e nós mulheres, não tem como guardar o meu coração. Se eu achar que eu tenho que ser tudo para todos. Jesus não o fazia. Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Dos 12, olha como Jesus confiava que os outros iam entender. Sabe, quando Jesus chamava Pedro, Tiago e João, acho que os outros falavam assim, mas por que eles? Por que eles? Porque Jesus tinha intimidade mais com eles. E tudo bem, glória a Deus. Jesus não tinha que se desculpar com Mateus, porque não levou no Monte da Transfiguração. Jesus não tinha que se desculpar com nenhum deles, porque ele tinha mais proximidade. Queridas, para guardar o nosso coração, nós temos que saber quem nós somos, o que é que nós gostamos, quem é que está mais próximo da gente, mas nós vamos fazer com beleza, amém? Com elegância. Com elegância. Jesus era elegante. Jesus era elegante. Queridas, para guardar o nosso coração, nós temos que refazer muitas das crenças que nos foram colocadas. A minha mãe, mulher de Deus, serva de Deus, querida, ela falava assim, filha, você é responsável pelo fato das pessoas gostarem de você ou não. Eu falava, nossa, ela falou, Roseni, você é pretinha, gordinha e pobre. Então, é sua responsabilidade ser muito benquista para que as pessoas gostassem de você. Aí, ela não falou por mal. É o que ela entendia. Mas aí foi o peso todo do mundo nas minhas costas. Porque se não gostassem de mim, o problema era eu. E eu fui encontrando no Evangelho de Cristo uma outra verdade. Que as pessoas podem ou não gostar de mim. Amar seria educado que elas o fizessem. Mas gostar de mim não é minha responsabilidade. Você sabia, querida, que você não é responsável? Você não é responsável
pelo fato da sua nora gostar de você ou não. Seja uma boa sogra, óbvio. Mas se ela não gostar, deixa ela crescer. Ela não teve filho ainda. Não ouvi nenhum amém. Seja a melhor sogra possível, ela vai crescer. Você, nora, a tua sogra não gosta de você? Ué, a sua sogra tem o direito de não gostar de você. Você gosta de você e seja o melhor para o filho dela. Se ela não resolveu a parada dela com o filho, o problema dela. Um dia ela vai entender que ele casou. Que ele tem uma outra casa. Um dia ela vai amadurecer. Agora, se eu como nora achar que é minha obrigação o fato da minha sogra gostar de mim, aí é um peso muito grande. Aí eu perco aquela identidade que Deus disse que eu sou. Entende? Se eu, como sogra, achar que é minha responsabilidade a minha nora gostar de mim, é um peso muito grande, queridas. É um peso muito grande que eu não dou conta. Para eu guardar o meu coração, eu preciso saber quem eu sou. Quais são os meus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu preciso ter serenidade de vida, porque até mesmo para saber quem eu sou, eu preciso sair da muvuca. Né? Qual é o modismo de hoje em dia? O modismo de hoje em dia é o quê? Né? E eu não sei, eu tenho que sair da muvuca para saber que o meu estilo não é o estilo, não sei de quem. Que eu gosto de vestir diferente. Que os meus assuntos também são diferentes. Então, eu preciso da minha identidade, eu preciso da serenidade, eu preciso da vulnerabilidade de entender que eu não dou conta de tudo o tempo todo. Quando eu saio desse lugar da mulher toda poderosa, quando eu saio do lugar da mulher que pode tudo, aí aparece quem eu sou. E as pessoas conseguem me ver como uma filha amada de Deus, que consegue algumas coisas e não consegue outra. Fica mais leve, irmãs. Para eu guardar o meu coração, eu preciso saber o que eu dou conta e o que eu não dou conta. E o meu último ponto é que, para eu saber guardar o meu coração, eu preciso lidar com as minhas emoções. Aquele texto sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida, provavelmente está diretamente falando com emoções. Irmãs, nos foi ensinado que existem emoções boas e emoções ruins. Que emoção em si tem um peso. Deus nos fez, e emoções são neutras. Emoções não têm poder nelas mesmas. É o que eu faço com a minha emoção. O que eu faço com a minha emoção. Eu queria que nós lêssemos juntas, 1 Reis 19, 3 a 7. É a emoção de um grande profeta. 1 Reis, é o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3 até versículo 7. Está falando de Elias, um grande profeta. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 até versículo 7. Fala assim, Elias teve, o que diz a Bíblia para vocês? Elias teve? Elias teve medo? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gaeja, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a... Teve medo e pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha... Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado,
sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Deus acolheu o sentimento de Elias, de estar com medo e de desejar a morte. Elias, um grande profeta, Deus acolheu a emoção dele. Minha irmã, sabe quando a gente não dá conta de um negócio? E fala assim, estou com medo. E quando passa na cabeça a gente, puxa vida, né? Vai ser tão bom quando Jesus volta, porque a gente é mais educado, né? A gente não fala, nós não pedimos necessariamente a morte, nós não que Jesus volte. Queridos e queridas, Deus acolhe. Nesse caso, Deus manda um anjo que faz esse pãozinho assado e que dá água. E ele deita e dorme, porque ele está exausto. Provavelmente, alguns estudiosos falam que ele estava em depressão aqui. Estava deprimido, com tanta coisa aconteceu. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias fez 40 dias do jejum intermitente. Né? Ele comeu, ele bebeu. Queridas, nós estamos prontas. Obrigada, amor. Nós estamos prontas a aceitar as nossas emoções. Sobretudo, que guardar, guarde o seu coração. Olhar as emoções. Emoções, elas são um presente de Deus. Elas são um presente. Às vezes estamos exaustas. Irmã, vai dormir. Vai descansar. É impressionante o que o marido consegue fazer quando a mulher está com sono. Agora, se você acha que você não pode, que é tua responsabilidade cuidar de tudo e de todas, aí volta para o primeiro ponto, que é entender que você é filha amada de Deus. Não dá para guardar o coração quando eu acho que eu tenho que fazer tudo. E a cultura nos diz, a cultura, especialmente a religiosa, nos diz, que quando eu não dou conta, eu tenho que dar conta. Pois Deus não viu assim Elias. Teve uma outra situação, que essa está em 2 Reis 38, 4 a 6, que Deus pede para Isaías dizer, para Ezequias, que Deus tinha ouvido as orações dele e as lágrimas. Ezequias estava muito doente, e Deus fala, você vai-se embora. Ezequias fala, Senhor, o Senhor pode me dar mais anos de vida? E ele chora, ele vira o rostinho dele para a parede e ele chora. Irmãs, nós estamos prontas a sair desse pedestal que nos colocaram e sermos mulheres, filhas amadas de Deus, que tem sono, que se cansa, que quer ser apenas mãe. Muitos de nós levamos os nossos filhos para nossa mãe cuidar. Não estou dizendo, há exceções em que a mãe vai dar uma ajuda à nossa mãe, mas ela já foi mãe. Quem pariu, Mateus, que balance. Conhece essa expressão? E a mãe, e a avó querida, ela quer, e ela se rebenta toda, porque ela não consegue lidar com o primeiro ponto. Quando eu, de fato, estou lidando, quando eu estou, de fato, olhando para o meu coração, eu tenho que saber quem eu sou. Eu ainda tenho vida. Minhas irmãs, cuidar das nossas emoções é coisa de mulher de Deus. Negar as nossas emoções não é saudável. Quando eu nego que eu estou cansada, quando eu nego que eu estou com medo do que vai acontecer, quando eu nego que eu estou ansiosa, sabe uma das coisas perigosíssimas quando eu nego? Estou negando que eu estou com raiva. Irai-vos e não pequeis, foi o que Paulo fala. Dá para ter muita raiva e não pecar. É o que eu faço com a raiva. Queridas, para guardar o meu coração, eu preciso reconhecer as minhas emoções.
para guardar o meu coração, eu preciso reconhecer, eu estou triste. Eu estou cansada. Eu não vou dar conta disto. Mas como? Sempre deu conta? Você é o pilar do lar. Pois é, isso eu não vou dar conta. Irmãs, Deus quer que guardemos o nosso coração. Há situações em que eu me sacrifico? Claro que há. Há situações em que a minha nora precisa de mim, eu vou cuidar dos meus netos uma semana. Há. Só que é para ser exceção e não regra. Entendeu? Se eu estou sempre me sacrificando, se eu estou sempre estourada, se eu estou sempre correndo, não é para ser assim. Porque o Salvador do mundo começou o ministério dele com quantos anos? 30 anos. 30 anos. E olhava os lírios do campo, olhava as aves do céu, ele tinha vida. Irmãs, quando eu guardo meu coração, eu fico no processo de saber quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu tenho serenidade de vida, por mais corrida que seja a minha vida, eu tiro tempo para mim mesma. Eu tiro. Irmãs, as nossas tataravós não tinham máquina de lavar. Elas não tinham carro. Elas não tinham um bocado de coisa. E sobreviviam. Nós temos iFood. Nós temos micro-ondas. E a gente não dá conta de dar uma caminhadinha. Vocês estão ainda atentas, então, dá para falar um pouquinho mais, tá bom? Posso? Para eu guardar o meu coração, eu preciso cuidar do meu corpo. Não tem história de guardar, não tem a ver com a minha figura, com a perda ou ganho de peso. Eu preciso guardar o meu... Para eu guardar o meu coração, tenho que guardar o meu corpo. Minhas irmãs, cadê a caminhada? Chega numa idade que não é mais caminhada não, é musculação. Porque o que segura o meu corpo é o músculo. Então, esse negócio de dizer que vida espiritual é uma coisa e vida física é outra, não é de Deus. Para que eu esteja bem espiritualmente falando, eu preciso estar bem fisicamente falando. Se você é que eu não tenho tempo, então, irmã, arrume tempo. Porque você vai dar mais trabalho para sua filha, para sua família, se você não tiver tempo, porque você vai se arrebentar toda, não vai ter musculação, porque você vai ficar desanimada, porque você vai ficar chata, sem fazer exercício, e vai culpar a família. Eu não faço por causa de vocês, ué. Desde quando? Eles são responsáveis pela tua agenda. Se é das 3 às 3h30, saia em paz. Saia em paz e faça a sua caminhada. Dá para entender que guardar o coração é coisa muito séria? Minhas irmãs, entendem que guardar o coração é muito sério? Quando eu guardo o meu coração, eu estou guardando o meu corpo todo, eu estou guardando a minha família. Eu estou guardando as pessoas ao meu redor. Quando eu guardo o meu coração, eu guardo muitas áreas da minha vida. Por que é que eu fiz uma pesquisa de que mulheres cristãs são as que mais entram em depressão? E eu fiquei pasmada, porque a Bíblia diz que Ele veio nos dar vida, e vida em? Vida em? Eu falei, mas que coisa é essa? Ele veio nos dar vida em abundância. E as mulheres de Deus, cada vez mais deprimidas. Cada vez entrando no setembro amarelo. E eu descobri, nós não estamos usando, nós não estamos lendo a Bíblia como Deus quer que nós leiamos a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia de um jeito religioso. Que a mulher é aquela que tem que dar conta, aquela mulher, né? E nós usamos a Bíblia para fazer isso. Eu queria dar um exemplo, queria terminar com... Eu não sei, tem mais um tempinho? Tá bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo de vida, eu vou descer aqui e eu vou... se vocês pudessem falar o que é de guardar
guardar o coração, eu falei de 6 pontos. E vocês vão dizer qual é o que é mais desafiador para você, tá bom? Então, meu exemplo, minha experiência de vida foi a seguinte. Eu fui ensinada que a mulher é aquela que tem que dar conta de tudo. Eu fui ensinada que a mulher de Deus é aquela que tem que fazer e acontecer. Eu fui ensinada que a mulher de Deus é aquela que se responsabiliza por tudo. Em 2005, eu adquiri um câncer. E até 2005, eu era aquela pessoa que cuidava de tudo. Serviço ministerial, eu tinha ficado 10 anos nos Estados Unidos, tinha estudado, voltei para o Brasil. E aquele momento foi quando eu finalmente saí do lugar todo-poderoso, porque foi a primeira vez que eu precisei de alguém. Meus pais tinham falecido, o divórcio tinha acontecido na minha vida, eu sou filha única, e aí foi quando eu me permiti ser cuidada. E tinha uma amiga muito querida, Sumaia, uma médica, do meu convívio, da minha comunidade. Ela falou, Rosane, eu vou, depois do plantão, eu vou até a tua casa para ajudar no que eu posso. Mas tem uma coisa, não adianta me colocar lá no quarto de visita, não. Tem que ficar na sua cama, porque senão você... Ela brincou comigo, falou, porque se você precisar de mim, você vai morrer e eu vou estar dormindo no outro quarto. Falei, então tá, né? Então, foi muito interessante. Eu olhava a Sumaia do meu lado e eu falava, Senhor, o que aconteceu? Que doença é essa? Que vulnerabilidade é essa? Eu não entendia que, se eu me entendesse como filha amada de Deus, eu seria vulnerável. Eu teria tido tempo para olhar os lírios do campo, porque até então eu só trabalhava para Deus. E Deus usou, Deus foi muito bondoso. Eu não pensei que eu podia ter vida. Eu pensei que o meu trabalho era cuidar do reino de Deus. Olhando a Sumaia, isso foi em 2005. O pessoal da igreja vinha, trazia comida. Tinha uma moça perto de casa que vinha na minha casa, cuidava da casa. E eu percebi que Deus usou o câncer para curar a minha alma. Eu não tinha guardado o meu coração, irmãs. Eu não tinha guardado o meu coração fisicamente. Eu não sabia o que era exercício. Eu era aquela pessoa que chamava vida espiritual é a que vale, ler a Bíblia e oração, e graças a Deus. Mas eu não achava que falar não era parte de guardar o meu coração. Então, estava em todas as reuniões, estava em todas as situações, a casa sempre cheia, e eu descobri que eu não estava guardando o meu coração. 2005 acontece, essa cirurgia é uma cirurgia longa e tudo mais, e eu acredito que Deus usou aquela doença para eu guardar no meu coração. Foi no ano de 2006 que Deus trouxe esse homem especial na minha vida. E é tão interessante que eu já não tinha partes no meu corpo. Eu estava aqui no Brasil já. E esse homem querido que Deus trouxe na minha vida, eu não teria recebido, não conseguiria entender ele na minha vida se ele viesse antes da doença que eu tive. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Que eu não guardava o meu coração. Eu era essa mulher toda poderosa, que cuidava de tudo e de todos. Eu entendo hoje em dia que para guardar o meu coração, eu preciso saber quem eu sou, que é um processo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu preciso lidar com a beleza, com o lúdico. Eu preciso ter tempo de descanso. Eu preciso aprender a vulnerabilidade. Eu preciso aprender a entender e acolher as minhas emoções. Então, nesses últimos momentos, posso descer aqui? Tem um outro microfone? Eu queria que você vai rapidamente, somente fala o teu nome,
tá bom? Quando a pessoa falar o nome, a gente vai falar, a pessoa falar, meu nome é fulano, a gente fala, oi fulano, tá bom? Para a pessoa sentir bem, bem à vontade. E eu queria, dessas 4 áreas, na verdade, fazer assim, o que é que te chamou a atenção? Bem curtinho. O que te chamou a atenção? Que você nunca tinha pensado? O que você, puxa, não tinha pensado nisso? Tá bom? Então, bem curtinho, só para eu saber se vocês ouviram. Vou ver somente alguns pequenos depoimentos, tá bom? Então, levante a mão, se puder levar ali, por gentileza. Ela vai falar o nominho dela e o que fez sentido vai ser bem curtinho, tá bom? Só para a gente saber o que a gente vai estar levando daqui. Seu nominho? Me chamo Iraildes. Oi, Iraildes. Eraildes. Eraildes. Isso. Vamos falar, gente. Oi, Eraildes. Oi. Então, né, eu sou assim, né, muito de querer ajudar as pessoas. E aí eu procurei um dia a psicóloga. Mas só curtinho assim, só o que você tirou daqui. Senão a gente só fala assim, o que foi legal? Coloque em 4 palavrinhas. Que eu quero dizer assim, o que me chamou a atenção, né? Foi essa parte de ajudar as pessoas, só ajudar as pessoas, ajudar as pessoas. Muito obrigada, Iraildes. Entendendo que é uma partilha, isso é uma partilha. Quando ela fala, puxa vida, olha que interessante, eu posso ajudar, mas eu também posso ser ajudada e eu posso falar não quando eu não consigo. Né, Iraildes? Obrigada por partilhar. Que mais? O que você está levando daqui? Está chegando ali. Enquanto o microfone está chegando, queridas, como é lindo estar num grupo em que eu tenho o privilégio de falar e ser ouvida. Bem curtinho, minha irmã, seu nome. Simone. Oi, Simone. É a questão das emoções. Saber lidar com as emoções. Isso é importante para mim. Muito obrigada, querida. Acolher as nossas emoções. A paz. Meu nome é Cíntia. Oi, Cíntia. O que eu achei assim muito interessante é reconhecer a vulnerabilidade, porque é muito difícil você se sentir vulnerável. Isso mexeu muito comigo. Obrigada, querida. Essa é a parte mais difícil do ser humano, porque nós somos ensinados, nós temos que dar conta, falar. Falar é algo muito difícil quando eu não dou conta. Obrigada, querida. Oi, meu nome é Renata. Oi, Renata. Para mim, as 2 partes que mais mexeu comigo foi a questão da vulnerabilidade, de sempre ser cobrada, né, pela sociedade, religiosidade, e desde a infância de ser sempre tá pronto, fazer tudo, dar conta de tudo, né, mesmo que isso custe muitas vezes as suas emoções, a sua fragilidade, né? E a outra foi a questão das emoções mesmo, que a gente muitas vezes não sabe lidar com elas, não somos ensinados como, né, se expressar, como sentir, amar a nós mesmas, né? Perdoar a nós mesmas, saber que a gente é falha, né? E que a gente tem o direito também, como a irmã falou, de descansar, de pensar em nós, né? Então essas 2 coisas mexeu muito comigo, me fez refletir muito sobre várias situações que já vivi. Obrigada por partilhar. Obrigada por partilhar. Mais 3 irmãs. Agora vamos mudar um pouquinho. Quando você... Ali, ó, tem uma querida lá. Você vai começar, eu sou uma filha amada de Deus. Aí você fala o seu nome, tá bom? Primeiro, eu sou... Queridas, deu para entender que essa parte básica... Deu para entender que essa é uma parte básica? Entender que eu sou uma filha amada de Deus? Porque se eu sou uma filha amada de Deus, eu posso descansar. Porque Jesus descansou. Deus descansou. Se eu sou uma filha amada de Deus, eu posso sair e fazer minha caminhada e fazer musculação. Entende? Como tudo, para eu entender do meu coração, para eu guardar o meu coração, eu preciso primeiro entender quem eu sou. Então, próxima pessoa, querida, eu sou uma filha amada de Deus, o seu nome. Eu sou uma filha amada de Deus. Meu nome é Cecília. Oi, Cecília. O que me tocou bastante foi sobre a vulnerabilidade.
Eu recebi um convite hoje da minha sobrinha e eu venho de um divórcio litigioso, né? E eu nunca soube dizer não, né? Muitas vezes, pela religiosidade mesmo, eu nunca soube dizer não. Então, eu estou aprendendo agora aqui com você sobre guardar o meu coração em todas essas áreas que você explicou. Obrigada pela partilha, querida. Tem uma queridona lá atrás. Olha só, tem duas. Tem três. Enquanto o microfone... tem uma querida aqui. Pode falar, meu amor. Meu nome é Leide. Isso, mas antes disso, eu sou uma filha amada de Deus. Amada de Deus. Perfeito. Meu nome é Leide. Oi, Leide. Eu vou levar daqui uma confirmação, porque eu já andava fazendo isso, mas, né? Fala assim, sobre o descanso. Porque quando bate a canseira, a gente precisa realmente dar uma paradinha. Eu falo assim, olha, estou parando, vou carregar a bateria, daqui a pouco eu volto. Então, meia hora carrega e já volta a lida que devia estar continuando. Então, eu gostei dessa palavra, que foi uma confirmação daquilo que eu já venho fazendo, porque as forças, com o decorrer da experiência de vida, não é velhice, não, viu? Com certeza. Experiência. As forças diminuem. Amém. Lindo. Queridas, enquanto o microfone está chegando ali atrás, eu tenho certeza que, no meu caso, o câncer tinha muito a ver com a falta de descanso. E eu culpava a Deus, culpava a igreja, culpava, sei lá, quem eu podia, como se eles fossem responsáveis pela minha ação. Queridas, para guardar o meu coração, eu preciso entender que eu sou o protagonista da minha vida. Ninguém me faz fazer o que eu não quero fazer. Ninguém. Ninguém. Se a pessoa me ama, ela consegue ouvir um não. Se a pessoa me ama, ela consegue ouvir um não. Agora, se eu sou um produto de consumo, se eu sou um produto para alguém, aí sim eu tenho que dar conta. Mas eu preciso entender que um não, ele é tão abençoado quanto um sim. Né? Então, que lindo. Obrigada pela partilha. Chegou lá o microfone. Olá, eu sou Eliana. Mas antes de você ser Helena, você é o quê? Uma filha amada de Deus. Amém. O nome dela é Eliana, gente. Oi, Eliana. Então, eu estava aqui pensando sobre a nossa responsabilidade de fazer as pessoas nos amar. E isso me pegou depois de velha, porque eu achava que eu tinha que fazer as pessoas me amarem. Mas eu ouvindo você falar, e isso me tira até a sua culpa, porque você sabe que você é quem você é. Você não precisa se esforçar tanto para que alguém goste de você. Se você já tem o rei que te ama. Amém. E Amém. é isso. Eu penso muito sobre isso hoje em dia. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que vai ter gente que vai gostar da gente e outros não. E não tem problema, porque nós também temos pessoas que a gente aprecia mais, não é? Não é um peso, né? E as pessoas se encontram, né? Mas quem é ali? Eu sou uma filha amada de Deus e meu nome é Janete. Oi, Janete. Assim, o que eu refleti, que a irmã passou, é que sem a serenidade a gente consegue guardar o nosso coração, né? Porque a gente, como a irmã mesmo falou, é uma correria e a gente, para os outros, as prioridades são os outros, né? Porque a gente quer agradar a todo mundo, né? Mas a gente tem que ser serena, a gente tem que refletir, né? Naquilo que a gente está fazendo e parar e pensar na gente, né? Na serenidade e ver que não adianta a gente agradar as pessoas à nossa volta, sendo que a gente sempre está naquela agitação e a gente não tem tempo para nós mesmos. Então, eu vou sair daqui hoje refletindo na serenidade. Em primeiro lugar, eu tenho que desligar da tomada um pouquinho, acalmar, e aí sim, começar a agir de uma outra forma, né? Não pensando em agradar os outros. Eu acho que o mais importante é a gente guardar o nosso coração. Amém, amém, amém.
Tem mais alguém? Sim, querida. Você usa o meu. Que você falou, e depois você até não repetiu, mas que para mim a vida é muito importante. Que a gente tem que ter uma amiga, alguém para compartilhar. E eu me emociono para falar, porque eu tenho essa pessoa. E muitas vezes eu não entrei em depressão ou não entrei numa situação pior do que eu me encontrava. Porque eu tenho que alguém que não é só uma amiga, é uma irmã de carne, que é a minha irmã. Então, quantas vezes a gente tem a oportunidade de conversar, de contar coisas que você não tem coragem de contar para ninguém, que são coisas tão íntimas, que te machucam. E, às vezes, naquele compartilhar, você é curado. Você sai dessa conversa se sentindo não aquele último ser humano da Terra. Que você fala assim, isso só acontece comigo, não deve acontecer mais com ninguém. E aí, quando você compartilha, que você fala dos seus sentimentos, daquilo que você passou, daquilo que você está vivenciando, e você tem a oportunidade de ser curada por aquela pessoa. Porque ela vai falar, não, isso é normal, eu passei por isso, eu também vivo por isso. Vamos orar, você é maravilhosa, você tem as suas qualidades. Então, nós, mulheres, a gente precisa ter mais essa amiga do coração, essa pessoa em quem você pode se abrir, porque a nossa caminhada fica muito mais leve. A gente achar que a gente dá conta sozinha, que eu não posso mostrar as minhas fraquezas para ninguém, porque a gente vive numa competição constante, né, entre nós mulheres. Então, o quanto é importante cada uma de nós termos, pelo menos, não precisa ter muitas, não, irmãs, é uma amiga do coração, alguém com quem você pode se abrir. Eu acho que é cuidar do seu coração também. Queridas, que privilégio passar essa tarde com vocês. Que honra estar com essas queridas de tantos lugares, visitas, realmente emocionante. Que a graça de Deus possa nos ajudar a guardar o nosso coração. Guardando o nosso coração, nós guardamos a nossa vida emocional, nós guardamos as nossas emoções e guardando os nossos corações, nós também pedagogicamente ensinamos a nossa família. Que a honra, que a glória seja para o nome dele e para a glória dele. Obrigada.